E lá no outro, ficou só a caixa. Então, esse seria o processo um pouco trabalhoso e difícil de ver aqui no sonar, de você retirar peças de bateria da pista fonte original e jogar para uma outra pista auxiliar, que vai ter os mesmos parâmetros em termos de saída de canal, vai ser, no caso de bateria, canal 10, né? A base de dados, o banco vai ser o mesmo do banco de lá, e o instrumento aqui também vai ser o mesmo kit de drums, né? Igualzinho como está o outro. E a gente pega os eventos que estão aqui, que nos interessa, e transfere ele para a outra pista, que é a pista auxiliar. E agora sim, eu tenho disponibilidade de ter um FX para trabalhar justamente só o som do bumbo e do hi-hat, né? Poderia ser do bumbo, da caixa, coisas assim. Pelos tutoriais que eu vi, eles costumam separar o que seria a pele e o que seria a parte de não pele dos instrumentos da bateria. E nessa parte de pele, eles separam o bumbo, caixa, que são muito vinculados, e os tons ficam numa outra pista. Então, basicamente, você teria 4 pistas. A fonte, que teria todos os instrumentos, exceto bumbo e caixa, que vai para uma pista. Os tons que vão para outra pista. Quer dizer, então são 3 pistas. E poderia ter uma quarta de um outro instrumento de bateria que você queira especificamente trabalhar para realçar, dar melhor qualidade, colocar reverberação, coisas nesse aspecto, né? Uma outra coisa seguida a isso, vamos fazer o retorno total de tudo. Eu vou fazer. Deixa eu fazer aqui primeiro para limpar tudo. Outra coisa também muito importante é que você pode usar o SX600 ou basicamente qualquer teclado, como o teclado arranjador, porque ele tem biblioteca de vozes, etc. E usá-lo como produtor de samples para o Cakewalk Sonar. Então, aqui nesse nosso exemplo, nós temos aqui o que nós gravamos como bateria do Cakewalk, né? Então, vamos sonorizar isso aqui para você se lembrar. Pois bem, feito isso aqui, vamos subir aqui os diretórios. Nós temos aqui Audio Library e MIDI Library, que seriam as bibliotecas. E mais essa biblioteca de sonar. Essas pastas se encontram numa determinada região do computador, que não é difícil de saber, porque você pode clicar aqui e pedir propriedades, e ele vai dizer local, Cakewalk Content, C2.bar. Então eu posso ir lá no disco C, aqui, eu tenho aqui Cakewalk Content. Abrindo, está aqui a pasta MIDI Library. Se eu abrir aqui, eu tenho todas as pastas. Aí eu criei uma pasta, SX600.
E abrindo essa pasta, criei a subcategoria de drums. E abrindo esse drums aí, como eu não sei o nome do arquivo de ritmo que eu gravei na época que a gente estava fazendo a composição, eu coloquei o nome de Sample 1 MIDI. Esse Sample 1 MIDI, deixa eu fechar aqui a pasta, é justamente essa trilha que eu simplesmente selecionei a trilha, vim aqui em arquivo, exportar, arquivo MIDI padrão. Exportei e salvei num local qualquer do computador. No caso, foi numa pasta principal do meu HD externo. E depois eu copiei esse MIDI lá para aquela pasta SX nova que eu criei na MIDI Library. Então, se eu vier aqui MIDI Library, agora, eu vou ter SX600. Uma pasta SX600. Abrindo aqui, subcategoria Drums, e o arquivo Sample1 MIDI. Eu limpei essa pista aqui, que era do Eco, está servindo de teste, né? Deveria botar esse X600 teste. E tenho as mesmas configurações que eu tenho dessa pista aqui de cima. Mas eu até vou fazer uma experiência aqui na saída, tá como canal 10. Eu não vou copiar, não vou ter gravado informação nenhuma relativa à base de dados e qual o kit da base de dados. Porque, no meu entender, esse Sample 1 já traz isso no cabeçalho. Então, eu vou pegar esse elemento, como a gente faz das outras vezes, né, que nós fizemos, e vou colocar, caramba, cadê a posição 2? Bom, vai ficar errado, aí eu ajusto. Eu coloco, depois eu ajusto. Coloquei aqui. Não posso. Deixa eu dar o zoom aqui. Pronto. Bom, aqui eu tenho o original, com as declarações de base de dados e kit. O que esse cidadão sonoriza? Está gravando o SX? Que eu sempre me esqueço, tá? Aí agora eu vou sonorizar esse sample que eu gravei daqui e nessa pista eu não tenho nenhuma declaração. Aqui, na verdade, ele botou 104, não, bota nenhum. Eu cliquei errado. Nenhum. Deixa eu botar até... Então, aqui está solo, né? Mas eu vou até emudecer. Essa pista que está com esse sample que eu acabei de colocar, ele soa no meu teclado, porque aí depende do kit, né, de baterias, que é um kit específico do SX600.
ele soa igual à fonte original. E isso por quê? Mesmo eu não tendo declarado nada aqui, esse arquivo MIDI, por ter sido gravado numa situação onde tinha as declarações, essas declarações estão no cabeçalho do arquivo MIDI. E por estar no cabeçalho do arquivo MIDI, eu não preciso declarar aqui, porque a base de dados e o instrumento, no caso o kit de bateria, que fica nessa base de dados, já está registrado aqui. Por isso que ele soa igual. Agora, como essa sonorização depende justamente desse kit de bateria, a sonorização, se esse kit for específico do SX600, só vai soar adequadamente sendo reproduzido no SX600. Se eu mandar reproduzir no alto-falante do computador, ele não vai usar o processador de vozes do teclado, vai usar da Microsoft, do Windows, do computador, que pode não ter esse kit. Então, ele vai substituir por um kit alternativo que pode ser bastante diferente na sonorização em relação ao kit original. Mas se esse arquivo que está aqui e eu usei como fonte for um General MIDI, e eu gravar e colocar aqui como, por exemplo, Sample 1 MIDI, por ele ser General MIDI, ele vai se reproduzir em qualquer equipamento que reproduza MIDI. A outra coisa que eu posso fazer é salvar esse arquivo como áudio. Então, o processo aqui seria um pouco diferente. Eu teria que criar uma pista de áudio, inserir uma pista de áudio, vou levar ela lá para debaixo, que é o 7 aqui, para ficar juntinho, entendeu? Na entrada, eu digo que vai ser o Digital Keyboard 1, né? Tanto de entrada como de saída, e vou dizer que é Line 2 Digital Keyboard, isso aí. Vou dizer que é estéreo. Colocaria para gravar e mandaria reproduzir essa música, mas teclando a tecla R. Quer dizer, mandaria reproduzir esse cidadão teclando a tecla R. Então, só para exemplo, eu vou colocar no começo, mando gravar. A última pista, ela está solo e está mudo. Isso prejudicou a gravação e eu não percebi isso. Por isso eu vou ter que clicar também em solo na pista de áudio que eu quero reproduzir. Então eu vou habilitar aqui para gravar o áudio. Essa é a pista de áudio. Cadê a pista? Essa é a pista de áudio. Vou mandar gravar e aperto a tecla R.